Paz do Senhor, amados irmãos, como vai vocês? Estou aqui para dar as minhas notícias aqui de casa, que são boas, graças a Deus. Todos nós aqui estamos bem. Espero que vocês aí, no lar de vocês, também estejam bem. Graças a Deus que sempre nos conduz em vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nesse momento, dizer aos irmãos que não existe para nós crise, porque o nosso Deus que nós servimos nunca está em crise. Essa é a verdade. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Vocês estão trancados e isolados ou guardados e cuidados? O que vocês estão fazendo em casa? Trancados e isolados? Ou vocês estão guardados e cuidados? Eu creio que a sua resposta é a segunda, né? Você está guardado e cuidado, porque nosso Deus nunca nos deixou a léu. Ele é um Deus fiel, é um Deus que está presente, é um Deus que tem boca e fala, que tem mão e apalpa, é um Deus que tem olhos e vê. Então esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso. A palavra de Deus, eu quero nesse momento ler a palavra do Senhor com vocês. Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Nós não temos uma outra regra de fé além da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, a palavra que passa os céus e a terra, passa-se tudo, os montes e os homens, mas a sua santa e gloriosa palavra não passa. E nesse instante eu quero ler 2 versículos no capítulo 26 do livro de Isaías, o grande profeta de Deus, dos versículos 20 e o versículo 21, que diz: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e o versículo 21. Essa última parte do versículo 21, que diz que a terra não cobrirá mais os seus mortos, me faz lembrar dos caixões que estão sendo lacrados, e que as pessoas não estão tendo mesmo nem a oportunidade de velar os seus entes queridos, de acompanhar, de fazer nada. Então é um momento muito delicado. Mas a pergunta é que eu continuo fazendo: você está trancado e isolado? Ou você está guardado pelo nosso Deus, cuidado por Ele? A palavra dele nos diz, ainda em Romanos, capítulo de número 5, versículo 20, a parte B desse versículo é muito interessante, que nos diz assim: Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Nós percebemos ao longo da história, através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que sempre quando o homem se atreve em desafiar a Deus e começa a cometer os mais terríveis pecados, então Deus se levanta do seu trono e intervém, fazendo com que o homem possa entender que quem manda aqui é Ele, que quem tem o controle é Ele, que Ele é o único que tem toda a autoridade e que Ele continua sendo Deus que rege os céus e a terra. Então Deus sempre fez esse processo, sempre se levantou. E nós vemos aqui, através desse versículo, dessa profecia de Isaías, uma verdadeira profecia que se cumpre, parece que de forma 100% se adequa aos acontecimentos atuais. Nós percebemos que Deus se indignou com o pecado do povo, mas porém o povo dele, o seu povo, que ele chama de meu povo, o Senhor Deus chamando nós de seu povo, ele nos recomendou ali para que nós entrássemos em nossas casas, trancasse as portas da nossa casa. Essa parte dessa orientação de Deus
ela tem dois sentidos, tanto o físico quanto o espiritual. Entrar nos nossos lares, nos nossos aposentos físicos, que é a nossa casa, e também fala da nossa casa espiritual, que é o nosso coração, a nossa alma. Nós devemos estar com ela trancada, bem guardada, bem fechada. E Deus, então, ele se levanta nesses momentos e diz para as pessoas que procura desafiar a Deus: basta, eu estou aqui. E sempre coloca uma situação que o homem, o ser humano, não consegue ter domínio sobre aquilo. Coloca o ser humano numa posição de totalmente desvalido, ele não tem condições, ele fica sem saber o que fazer, e por mais que tentam, por mais que se esforce, eles não conseguem sair do lugar, fica patinando, porque quando Deus entra com uma providência, ele mesmo, e somente ele, consegue modificar aquela situação. E é o que está acontecendo agora. Nós vemos na palavra do Senhor nosso Deus que nesses momentos difíceis, para nós, os seus filhos, o seu povo, estarmos isolados, trancados em algum lugar, não é realmente uma punição de Deus. Não é realmente uma forma de Deus nos forçar a fazer alguma coisa, mas é uma providência de Deus. É a graça de Deus que se manifestou em nosso favor, porque Ele ainda tem representantes fiéis aqui na face da terra. Então nós louvamos ao Senhor pela sua fidelidade. Deus é fiel, Ele não muda. E eu estava meditando ainda mais na palavra de Deus sobre essa coisa de ficar preso dentro de casa, de ficar isolado dentro de casa. E Deus me fez lembrar também de algumas passagens, alguns acontecimentos históricos. Um deles foi quando Deus puniu a terra, mandando o dilúvio para destruir aquela humanidade pecadora, aquela humanidade que já não pensava mais em Deus. Porém, Deus preservou uma família que o servia, uma família que seguia os seus conselhos, a família de Noé. Noé e a sua família. Deus preservou eles. E aí eu pergunto para você, onde eles estavam naquele momento? Eles estavam dentro da arca quando veio o dilúvio. Eles estavam dentro de casa, trancados dentro da sua casa. Um segundo episódio importante também, que a gente vai encontrar na palavra de Deus, é quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Poucos séculos depois, Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a população voltou a crescer novamente, porém pecando contra o seu Deus. E o que aconteceu? Deus então decidiu destruir aquela cidade, mas ele disse: eu não farei nada sem comunicar, sem avisar o meu servo Abraão, meu amigo Abraão. E Deus enviou 3 anjos para avisar a Abraão. E Abraão, onde estava? Estava dentro de casa, trancado, quando os 3 anjos chegaram. Também, muito parecido, o Senhor Deus mandou 2 anjos para poder resgatar Ló, lá da cidade de Sodoma, antes de destruir a cidade. Então Deus mandou 2 anjos para resgatar Ló e a sua família. E eu te pergunto, onde estava Ló? Estava dentro da sua casa. Então, quando a gente começa a ver isso, irmão, a gente percebe que quando a providência é de Deus, não importa onde nós estivermos, Deus estando no controle, isso é suficiente, não é verdade? Andando um pouco mais, nós chegamos na casa de uma menina, de uma adolescente que estava morta. Ela faleceu e chamaram Jesus. Jesus foi até aquela casa. Eu estou me referindo à adolescente Talita. Talita, ela se encontrava morta dentro da sua casa. Jesus entrou ali com alguns dos seus discípulos, mais os pais da menina, e trancaram a porta, trancaram a casa. E ressuscitou aquela menina. E eu te pergunto, aonde foi? Ela foi ressuscitada? Dentro de casa. E assim Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. E aonde Ele nos colocar, Ele diz que aonde colocarmos a planta dos nossos pés,
ali será abençoado. Então saiba de uma coisa, você está sendo abençoado, você está sendo abençoada aí dentro da sua casa. Com certeza, Deus está cuidando de você. Aqui em casa, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito especial e eu queria até dizer isso para você. Nós nunca tivemos tanto tempo juntos e cultuando e adorando a Deus como estamos fazendo agora. No último domingo que passou, nós participamos de 3 cultos no domingo, algo que eu nunca havia feito antes, 3 cultos no mesmo dia, 2 online e um culto presencial. Eu e toda a minha família aqui, nós nos reunimos, oferecemos o nosso culto a Deus, fizemos um culto completo, inclusive, recolhendo as nossas ofertas para a obra de Deus, porque a obra de Deus não pode parar, principalmente agora, a obra de Deus precisa ainda muito mais de nós. Os missionários não podem passar necessidade e ser humilhados onde eles estão por falta das nossas contribuições. Então nós, além da gente estar adorando a Deus com as nossas ofertas, nós estamos fazendo também um trabalho social, humanista, porque aonde estiver alguém que trabalha na obra de Deus e que depende das nossas ajudas, então ali chegando a nossa ajuda, com certeza nós estamos fazendo uma grande obra. E agora, meus irmãos, para terminar, eu quero deixar uma última palavra para você, que se encontra, mais um versículo bíblico maravilhoso, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o versículo 5, que está escrito assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Que coisa linda, gente. Pedro estava agora preso. Esse capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos relata uma história muito triste. A igreja estava vivendo num momento da maior perseguição naqueles dias, a igreja primitiva, e o Herodes, o rei daquela época, que governava toda aquela região, ele estava mandando açoitar os cristãos, matar os cristãos. Uma semana antes ele havia matado Tiago, irmão de João, e degolou ele, etc. E prenderam Pedro para fazer o mesmo com o apóstolo Pedro. E quando eles prenderam Pedro, a perseguição era tão grande, a igreja não podia estar agora publicamente. A igreja estava reunindo nas suas casas, trancados dentro de casa. Então a igreja reuniu, parte da igreja, claro, reuniu em uma das casas daqueles membros ali, daqueles irmãos, e entraram em contínua oração, trancaram as portas e entraram em oração em favor de Pedro. Eles diziam: Senhor, liberta o nosso irmão Pedro, liberta o apóstolo Pedro, Senhor. E a Bíblia diz que Pedro, naquela prisão, Deus enviou ali o seu anjo e libertou a Pedro de uma forma tremenda. Pedro estava com algemas nos 2 braços, nas 2 pernas, ligado a 2 outros presos. E além de tudo isso, havia uma segurança muito grande para que ninguém fugisse dali. Havia a primeira guarda, que era da primeira porta, ficava 2 guardas de segurança ali. A segunda guarda tinha outros guardas que ficavam de segurança ali, tomando conta da segunda porta que dava para a saída. Mas quando Deus chegou, Deus libertou seu servo dali, tirou ele com mão poderosa dali, conduziu ele até a casa onde os irmãos estavam orando. E quando ele chegou na casa, as pessoas tomaram um susto. As pessoas estavam pedindo essa bênção, mas ficaram perplexas. Não sabia se realmente era Pedro que estava ali. E era Pedro que havia acabado de chegar. Uma coisa, irmão, que eu quero dizer com isso para você: não importa onde nós estivermos, não importa o que nós estamos passando, o importante é que Deus está conosco. Não importa se nós vamos ser jogados na cova dos leões. É importante saber que Deus estando conosco, Ele vai nos libertar lá na cova dos leões. Não importa se nós somos jogados numa fornalha de
fogo para ser destruído rapidamente. Se Deus está conosco, nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus ali, juntamente com o Senhor, e Ele nos livra dentro da fornalha. Não importa se diante de nós está um mar tremendo, como o mar vermelho estava diante do povo de Deus, quando eles estavam sendo retirados do Egito para a terra prometida. Não importa, se Deus está conosco, Ele vai fazer o mar abrir e nós vamos passar de pés enxutos. Não importa, meu irmão, aonde você está. Não importa se você está trancado, preso dentro da sua casa, como estavam os irmãos ali de Jerusalém. Não importa se nós estamos numa prisão, numa cadeia ali. Não importa. Se Deus está conosco, nós passaremos e passaremos com vitória. Eu volto a dizer a você, o crente ele não vive de derrota para vitória, mas ele vive de vitória em vitória, porque a nossa vitória começa em Jesus e continua em Jesus, e o nosso Jesus é vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu todos os aguilhões, ele venceu tudo por nós, para nos declarar como campeões, vencedores. Eu deixo aqui o meu abraço para os irmãos, eu estou com saudade de todos vocês, mas em breve nós estaremos congregando novamente, pessoalmente, e assim nós vamos poder abraçar e cumprimentar sem nenhuma restrição para a glória de Deus. Este momento vai passar e o nome de Deus será glorificado e a terra há de compreender que há um Deus que está no controle de tudo. O homem se torna totalmente nulo diante dessas situações. Não tem nenhum controle, nenhum domínio, enquanto Deus não libera, não dá uma chance para ele. E é isso que nós estamos orando, pedindo a Deus para que tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia das nossas igrejas. Aí no seu lar e eu aqui, vamos continuar orando, buscando a face do Senhor. A palavra dele também nos diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um abraço, meus irmãos. Fica com a paz do Senhor Jesus Cristo.